Vamos aqui nos identificar com Cristo, Hebreus capítulo 12. Vamos ver se nós conseguimos nos identificar com Ele. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Isso eu comecei hoje. Uma palavra que eu peguei de uma esposa de um pastor. Uma palavra, não, ela não deu essa mensagem, lógico. Foi uma coisinha que ela falou e abriu o entendimento. 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus, nós já explicamos, é olhar para Ele em ação. Jesus na Bíblia, orando pelos enfermos, curando os enfermos, expulsando os demônios, mas também Jesus agindo e reagindo diante de várias situações. Nós vamos ver isso. Aí você deve se examinar se você está se identificando com Ele, se você consegue se identificar com Cristo. Aqui um pouco nós conhecemos, 1 aos Coríntios, primeira porque é uma carta, capítulo 11, o apóstolo Paulo fala no primeiro versículo. 1 aos Coríntios 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Assim, quer dizer, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Então nós temos que ver isso, estamos imitando a Cristo, porque as pessoas vão nos imitar, as pessoas vão olhar para mim e para você, os nossos filhos, não só os naturais e espirituais. Então é muito importante você verificar isso. Como é que você está? Você está imitando Jesus no seu dia a dia? Você consegue se identificar com Ele? Você consegue olhar para Ele e ver o que está fazendo como Ele fazia? Ele falou em João 14:12. Esse é o versículo muito conhecido na Igreja da Graça, que é o da determinação. João 14 é o capítulo 12, é o versículo. Ele diz assim, 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Será que estamos fazendo? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós aprendemos que nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele. Quer dizer, você vai olhar aqui, Lucas capítulo 4, é o versículo mais rápido para nós. Capítulo 4, versículo 31. Lucas 4, capítulo 4, versículo 31. Diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, o que ele fez? Repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Aí vem o nosso versículo. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios. Basta para nós. Aí eu pergunto para você, você responde para você. Alguém já levou um doente para você orar? Alguém já levou uma pessoa com demônio para você expulsar? Se você está dizendo não, você ainda não está se identificando com Cristo. Nós temos que chegar a isso. Mas pastor Jaime, eu não sou pastor, não sou obreiro. Você é cristão. O que a Bíblia diz? Quem crê em mim. Não é pastor. Quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Os sinais seguirão os pastores? Os sinais seguirão
Os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Então é isso que nós devemos prestar. Se estamos nos identificando com Cristo, talvez ainda não. Então temos que crescer, até o ponto que as pessoas vão trazer os enfermos, vão trazer as pessoas com demônios. Eu contei o caso do pastor Rogério, vocês já ouviram, que ele não era pastor, nem era obreiro, era membro da igreja, onde ele trabalhava numa fábrica de roupas, né? Uma empresa de roupas, loja de departamentos, tipo C&A, Renner, né, Riacho, mas não eram essas não, era uma outra que já nem existe mais. Aí ele estava trabalhando e no meio do trabalho manifestou um demônio num rapaz. Ele falou para o amigo dele, eu vou orar por ele, porque lá na igreja, quando eles manifestam, o pastor expulsa em nome de Jesus. Não, Rogério, essa coisa é pesada, não dá para você não. Eu disse, não, vou fazer. Foi lá e expulsou em nome de Jesus. Ó, você procura uma igreja, você tem problema espiritual. Quando alguém passava mal, chama o crente da sessão tal. Quer dizer, a fama dele se espalhou. Nós temos que ver se estamos nos identificando com Cristo. Mas não é só nisso, pessoal, tem mais coisas também. Tem um lado, vamos dizer, bom, você está preparado para a cruz agora? Vamos ver a cruz. Como é que é a cruz, pastor Jaime? Lembra que eu citei para vocês João, capítulo 7, versículo 12? Alguém já falou mal de você? Mas calma, por causa do evangelho, calma, né? Ele diz assim, João, capítulo 7, versículo 12. E o que diz João 7, 12? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Nós vamos chegar a passar por isso, pessoal. Bem, eu como pregador já passei várias vezes, né? Talvez um vizinho lá fale, está sabendo que o pastor mora aqui no prédio? Aí alguém pode falar assim, ele é bom, senão engana o povo. Mas eu sou pregador, tudo bem, alguém fala, mas vamos falar a seu respeito. Quando você começar a orar pelos enfermos, quando você começar a fazer o que Jesus mandou, as pessoas vão chegar a esse ponto. É no colégio, já deve ter algum interesse, vai ver que ele vai ser candidato a alguma coisa. Né? Ela quer não sei o que, não, é você cristão, é você fazendo o que Jesus fazendo, então nós temos que estar preparados para isso. E mais ainda vai ser em Marcos capítulo 3, Marcos 3, versículos 20 e 21. Agora, Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, não tinha posição para comer, todo mundo cheio bem. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para quê? Para o prender, porque diziam, está fora de si. Mas tem tradução que diz, está louco. Alguém já disse que você está maluco? Na família, alguém da sua família já falou? Se falou, continue, você está bem. Se não falou, você tem que fazer algo. Que nós vamos chegar a esse ponto. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, ele estava na mocidade da igreja e tudo. Eu tenho um irmão que foi jogador de futebol, na época ele jogava no Flamengo do Rio de Janeiro. E ele chegou e disse para mim depois ele foi quando se converteu, mas ele me via, às vezes ele acordava, e aquele amor que você começando, né, o primeiro amor, você acorda nas madrugadas, dobra os joelhos, busca a Deus, e às vezes ele acordava, me via de madrugada orando, né? Eu procurava até orar baixo e tudo assim, mas não tinha muito entendimento. E ele dizia assim, rapaz, o Jaime está maluco. O Jaime está meio fanático disso. Depois ele entendeu que eu orava por ele, pela família, pela conversão. Mas nós chegamos a esse ponto. Então você tem que estar preparado para enfrentar essas adversidades, porque elas vão acontecer, elas vão surgir de uma tal maneira que Jesus falou que os inimigos do homem serão da própria família. Você vê. Mas ele também falou em Mateus capítulo 5, versículo 11. Aí a matéria nova eu não dei nos outros cultos, não. 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, minha causa. Não é quando você faz coisa errada, não, irmão. Não é quando você pisa na bola, né? Imagine. Pastor comete um ato de desonestidade, de adultério, sei lá, de prostituição, e alguém fala dele. Não, é aquela pessoa por amor do evangelho, como aqui, que eu falei. Você vai ser chamado de louco porque você está falando de Jesus. Você vai dizer que você está enganando o povo, que você expulsa demônios. Então isso vai acontecer. Quando você começar a ver essas coisas, você está se identificando com Cristo.
Porque ele disse que você seria, então, perseguido como ele foi perseguido. Quer dizer, você seria injuriado como ele também foi. Está dizendo aqui, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal por causa de vós, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando é por amor dele, por causa da causa do evangelho, nós vamos ser chamados de loucos, aí nós começamos a ser identificados. Mas tem mais ainda. Qual é a sua reação quando você é afrontado? Vamos para Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, quer dizer, a sua subida aos céus, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou um mensageiro diante de sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritano, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os samaritanos não se davam com os judeus de maneira alguma, né? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e os consuma como Elias também fez? Mas o Elias pediu o fogo dos céus para consumir o quê? O holocausto. Cuidado, né? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Nunca peça a Deus para mandar fogo, nunca amaldiçoe uma pessoa. Mas eu já ouvi, pastor, ele preste conta a Deus, que ele não foi autorizado para isso. Você não tem que amaldiçoar ninguém, você foi chamado para abençoar, irmão. Nós não fomos chamados para... Mesmo que a pessoa esteja implicando com você, Jesus não disse: amai os vossos inimigos, amigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. É isso que temos que fazer. Já disse: não, eu não vim aqui para isso, destruir ninguém, não. Nós não estamos aqui para destruir ninguém, irmão, para amaldiçoar ninguém. A pessoa que faz a maior oposição ao evangelho. Aquele livro Torturado por Amor a Cristo, a mulher recebe o assassino do seu pai. O marido dela foi evangelizar, um oficial russo, entenda bem, lá da polícia secreta lá, levou ele para casa. Quando ela viu, ela reconheceu o homem que tinha dado um tiro no pai dela. E ela deu um abraço nele e disse: saiba o Senhor que Jesus o ama. Irmão, só quem tem compromisso com Cristo, quem conheceu realmente. Então nós estamos preparados para ter esse sentimento. Veja Jesus na cruz. Lucas também, capítulo 23. Lucas 23, versículos 33, 34, 35, até um pouquinho mais na frente. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que estamos preparados para isso? E partindo as suas vestes lançavam sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Quer dizer, quando as pessoas zombarem de você, aí alguém vai assim: mas o Eliseu está numa outra aliança, nós estamos numa nova aliança. Nós somos recriados em quem? Em Cristo. Não sou recriado em Eliseu, irmão. Sou recriado em Cristo, no Espírito de Deus, entenda? Então não temos que fazer amaldiçoar, mesmo que a pessoa esteja zombando da nossa fé, zombando, escarnecendo, não peça fogo dos céus. Qual é a nossa mensagem? Temos que nos identificar com Cristo. Devemos de olhar para Ele. Vamos lá onde nós começamos? Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Olhe, examine as Escrituras, veja se você se identifica com Ele. Examine, elas que falam do Senhor. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. Aqui ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Matéria nova. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores,
pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Essas coisas vão acontecer, mas não enfraqueça não, não desanime não, pelo contrário, glorifique a Deus, como Jesus disse, exulte-se, né? Alegre-se na certeza de que você está fazendo a vontade de Deus, que assim como perseguiram o seu Senhor, vão te perseguir também. Mas essas pessoas depois, os parentes de Jesus, que queriam até prender, depois se converteram. Veja Judas, o que escreveu é irmão do Senhor. Tiago é irmão do Senhor, que escreve a carta que está ali antes do Pedro. O Tiago era o irmão do Senhor, que no começo não aceitava. Como eu falei do meu irmão, que depois eu batizei nas águas, irmão. Entende? Você vai trazer as pessoas também, mas no começo você tem que estar preparado. Então nossa mensagem: se identifique com Cristo. Amém?